Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Poderia até dar a graça de Deus, pedir o pastor para finalizar, porque a Maristela já trouxe o tema de hoje. O pastor me perguntou ali, eu falei, pastor, está lá em cima. O primeiro louvor tinha confirmado, mas quando a Maristela sobe aqui, é a confirmação para onde Deus está levando a igreja essa noite. Eu queria que nossa irmã nos ajudasse, primeiramente, só pegar aqui, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, foi o primeiro texto que ele pediu. Eu vou lendo até onde o Espírito Santo me permitir. Eu vou acompanhando aqui. E os irmãos acompanhem no telão, nas Bíblias de vossas mãos aí para acompanhar, tá bom? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Até aqui, glória a Deus. E o segundo texto que ele me direcionou, já tinha me colocado esse texto há alguns dias, não sabia para qual seria, é no livro de Ezequiel, capítulo 3. Perdão, estou procurando aqui. Disse-me depois, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, e fala à casa de Israel. Então, abre a minha boca, e deu-me a comer o rolo, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e encha as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel, e diz-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel.
Nem há muitos povos de estranha fala, de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Se eu os tais enviara, certamente te daria ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. E eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a sua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque a casa rebelde são. Disse-me mais: filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que eu hei de te dizer, e ouve-as com cuidado. Eia, pois, e vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhe farás e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o espírito, e eu ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvir o barulho das asas dos animais que tocavam umas nas outras, e o barulho das rochas, das rodas de fronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito. Mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos do cativeiro a Tel Abibe, que morava junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmados no meio dele. E sucedeu que ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrastes a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali. E ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs de pé, e falou comigo e me disse: entra, encerra dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles, e eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não livrarás, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirá: assim diz o Senhor, quer ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Glória a Deus. Eu, sinceramente, amados irmãos, tenho há 3 dias meditado em uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, mas só hoje ela passa a fazer sentido. Conversando com a minha esposa,
hoje sobre isso, percebi que alguns contextos da Bíblia existiu demônios, existiu ataques, até o próprio Satanás estava lá. Mas em nenhum deles houve confusão. Em todos estes conceitos, eu fiz questão de pesquisar, não houve briga. Houve diálogo. Houve diálogo entre o inferno e o céu, através de pessoas. Quando Satanás vai tentar Jesus no deserto, Satanás cita as Escrituras. E Jesus o responde nas Escrituras. É uma conversa. Não há gritos, não há confusão, mas existe um diálogo. Mas quando termina a última tentação, ali fica a soberania de Deus. Algo simples. E aonde é citado esse texto? Muito nós temos lido a Bíblia, temos estudado e debruçado sobre a palavra, mas temos esquecido de viver essa palavra. É muito fácil eu criar regras e conceitos humanos, tentar adaptar essa palavra a mim, algo que já foi escrito mesmo antes da ciência. Então eu gostaria que os irmãos se perguntassem, porque assim eu vi um servo de Deus ser confrontado na palavra. E esse confronto entrou na minha mente e me deixou muito triste. Assim como Ezequiel saiu muito triste depois de receber essas palavras, naquele dia que eu percebi, eu também fiquei desse jeito. E a palavra que foi perguntada a um pastor foi: quantos mandamentos existem? A pessoa não era um estudioso, não era uma pessoa proeminente, era uma pessoa que estava em determinado local, em uma situação muito difícil, mas ela fez essa pergunta simples: quantos mandamentos existem? E o pastor começou a querer justificar, e aí essa pessoa perguntou: aonde está citado os mandamentos? E ele não sabia. Não foi uma guerra, foi só uma conversa. Então, quando eu fiquei sabendo dessa conversa, o Espírito Santo me trouxe em Ezequiel 3. Maristela disse algo aqui, eu gostaria que ela repetisse qual foi o texto. Deuteronômio 28, né? O que significa a palavra Deuteronômio? Repetição da lei. Josué, capítulo 1, versículo 8. Coloque para mim, Raquel, que eu estou com a mão aqui, está meio complicado de... Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta... Antes medite nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que interessante, Josué, quando escreve isso aqui, já estava em Deuteronômio. Quando Josué manda o povo: não se aparte da tua boca o livro desta lei, de qual livro Josué estava falando? Se eu perguntar para a maioria dos irmãos aqui, não responda, aonde está citado os 10 mandamentos? Êxodo capítulo 20, Raquel, coloca para nós aí, por gentileza. Se perguntasse quantos mandamentos são, normalmente falaremos de cara, são 10 mandamentos, mas quais são eles?
Temos condições de confrontar o inimigo? Falando do livro desta lei? Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Que mandamento é esse? O primeiro. Não farás para ti imagem, escultura, nem de alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Qual que era o outro mandamento? Não farás imagem. Êxodo. Terceiro, não te encurvarás a ela, nem a ela servirá. Aqui é o novo mandamento? Não. Está falando do mandamento anterior. Se nós não entendermos o que está escrito, como podemos confrontar Satanás? Eu te expulso, Satanás. É assim? Quando Gabriel estava contendendo com o corpo de Moisés, com Satanás, com o poder que tinha, não ousou proferir palavra de maldição para quem? Para Satanás. Ao contrário, disse que o Senhor te repreenda. Gabriel. Não te encurvarás a ela, nem as servirá. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Iniquidade, não é o pecado. E faço misericórdia a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Estão guardando os mandamentos? Mas é fácil eu dizer, mas Jesus resumiu os mandamentos em dois. Amarás somente a Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Mas quais são os requisitos para amar a Deus acima de tudo? Está aqui. Os 4 primeiros mandamentos. Os 3 primeiros, na verdade. O 4º mandamento é uma ligação. O 5º é uma promessa. E o 6º começa para o homem. Continuamos. E faço misericórdia a milhares do que me amam, aos que guardam os meus mandamentos. Próximo. Não tomarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus sobre todas as coisas se eu tomo o nome dele em vão? E o que me define se eu estou tomando o nome dele em vão ou não? É fácil eu dizer? Que mandamento era aquele? O 3º. O 4º mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Não vou entrar nesse conceito porque é muito profundo. Já conversei até com o pastor Sérgio sobre isso, sobre a palavra Shabat. Aconselho que vocês tirem, seja ele no domingo, seja ele no sábado. Só que o Shabat, ele é especial. É um dia de dedicação a Deus. Não adianta dizer que cumpre Shabat, mas está fazendo fofoca. Cumpre Shabat, mas está falando da vida dos outros. Está indo na casa dos outros, está cobiçando o outro. O que adianta? Por isso que é interessante a lei. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu não vou entrar nesse conceito dessa palavra, que ela é profunda. E se Deus permitir, assim eu trarei algum dia. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia, se você começa a trabalhar na segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e sábado, qual é o 7º dia da sua folga? É domingo. Aí você critica quem cumpre Shabat no sábado, mas o seu domingo você está também descumprindo ele. Então é muito fácil eu julgar o irmão que está cumprindo muito mais do que eu no domingo. Não venho para a igreja, não cultuo a Deus da forma que deve, fico em dívida com a sua obra e vou criticar quem cumpre Shabat no sábado. Não farás nenhuma obra. Que obra? Obra financeira. A título de rendimento pessoal.
Jesus vai deixar claro, tendo uma ovelha caída no buraco, não lançará a mão para pegar? E aí a pessoa usa a justificativa que não vai trabalhar e não faz nada. Não faz nem a obra dele e nem a obra de Deus. E fica na casa um tremendo preguiçoso. Melhor que não o guarde. Nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Aí o cara cumpre o Shabat, não faz nada, mas manda a mulher fazer. Manda o filho fazer. Nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Hoje as servas são as empregadas de muitas pessoas que trabalham no sábado, na casa de quem cumpre Shabat. É muito fácil eu falar. Êxodo 20, versículo 10, está literalmente destrinchando o que é o sábado. O que deve e não deve fazer. 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Eu sempre pergunto para muitas pessoas que defendem veementemente o sábado e digo, na época, nesse dia, essa palavra sábado existia? Existia o 7º dia. A palavra sábado, nós sabemos que vem do grego, passou uma certa transformação ao longo do tempo. A palavra correta é Shabat, que diz dia do descanso. Dia do descanso. 6 dias trabalhará e o 7º você descansa. E tem pessoas que vivem trabalhando igual um doido. Trabalha de domingo a domingo. 13. 12. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Que mandamento é esse? Já perderam, né, a conta? Não. Vamos entrar no 6º agora. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e os sonidos da trombeta e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e se pôs de longe. Até aí. Muito obrigado. Então, quando eu vi aquela conversa de que a pessoa perguntou quantos mandamentos existem, um pastor não soube falar. Diante de uma obra, eu fiquei preocupado comigo. Nós estamos preparados verdadeiramente para enfrentar o inimigo? Estamos preparados verdadeiramente para expulsar demônios? Ou chegamos lá com a nossa consciência humana e diz que o Senhor te repreenda, mas eu estou diante de Deus? Eu estou cumprindo o mandamento? Maristela disse que existem bênçãos infinitas, mas essas bênçãos estão restritas a quem cumpre mandamento. Então, quando nós voltamos para Tiago, capítulo 4, agora nós começamos a entender o que Tiago está dizendo. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? De onde vem? Está difícil? Está difícil as guerras que estão no meio de vós? De onde vêm essas guerras? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, dos vossos desejos, que nos vossos membros guerreiam. Paulo dizia
que a carne contenda contra o espírito e o espírito contra a carne. Então Tiago está dizendo: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tem. O 10º mandamento. Cobiçais. O quê? Em Êxodo vai dizer o que está lá dentro. O que é cobiçar? Está lá. Só que se a gente não parar para fazer o que está em Ezequiel 3, que é dar de comer as nossas entranhas, a palavra de Deus, é impossível que esta palavra vá para o nosso coração. Porque quando você come um alimento, a tendência é que esse alimento é quebrado, passado por um processo, e tudo que é bom dele vai parar no sangue. Por que ele então mandou comer deste rolo? Só abrir e ler não é absorver. Nós estamos realmente absorvendo o que está escrito? Então, quando eu olhei aquela pessoa falando sobre isso, e aí eu tive uma segunda oportunidade de conversar, percebi que estavam pessoas, líderes espirituais, com situações difíceis, irmão. Literalmente quebrado espiritualmente, cansado. E aí eu comecei a entender. Eu falei: Senhor, eu não estou tão preparado. Não estou tão preparado. Porque quando fui confrontado com a palavra, eu percebi que eu ainda faltava comer muito deste rolo. Quando Josué está falando para o povo, Josué está citando as Escrituras. Josué não está falando nada dele. 95% do que Jesus falou no Novo Testamento está escrito nos 5 primeiros livros. Ele não falou nada novo. 1 João diz que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Ele só mostrou para aqueles que naquela época liam, mas não comiam. Josué disse para fazer. Ezequiel disse para fazer. O que estava em Deuteronômio, que a irmã Maristela leu aqui. Nós temos realmente comido deste livro? Nós estamos realmente dentro dos 10 mandamentos? E aí, entendendo os 10 mandamentos, podemos sim realmente resumir em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas para amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos saber que pelo menos quantos mandamentos é do homem para com Deus. E são 3. O 4º mandamento é um descanso que ele dá para abençoar. E às vezes nós fazemos tudo contrário do que está escrito. E aí justificamos com um simples versículo que é: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas como é amar o próximo? É pedir para você ou para o próximo? É orar por você ou para o próximo? É clamar por você ou para o próximo? Na capelania hospitalar existe um grupo de intercessão para estas pessoas. Pessoas que nem sabem, às vezes, que está sendo intercedida espiritualmente. E o pessoal da capelania faz um excelente trabalho em intercessão. E aí a nossa irmã Maristela, mais do que prova viva da graça do nosso Senhor Jesus, tanto intercedeu para os outros, que assim Deus intercedeu por você também. Porque é pedindo para o próximo que nós temos também. Deus dá aquilo que é nosso por direito, porque Deus, Ele é justo. E Ele não quer ficar devendo nada a ninguém. Principalmente a pessoas presunçosas e arrogantes. Pessoas que acham que sabem de tudo. Pessoas que acham que por muito estudar vai adiantar alguma coisa. A própria Bíblia diz que a letra mata. E o conceito de que a letra mata é que quando nós tentamos pegar isso aqui e adaptar à nossa realidade.
Quando nós pegamos a palavra e falamos assim, não, mas hoje eu fiz um negócio errado, mas a Bíblia diz que Jesus é amor, e eu justifico com essa palavra. Não há arrependimento sincero da minha pessoa. Na ceia, quando diz assim, analise o homem a si mesmo, é o momento que nós podemos nos analisar. Durante o mês, o que fizemos de errado? Para conosco mesmo. E aí nós conseguimos trazer para nós a realidade desses 10 mandamentos. Qual que é o primeiro? Não terá outro Deus além do Deus de Israel. E o segundo? Não fará para ti imagem ou escultura do que há no céu, nem embaixo da terra, nem debaixo das águas. A idolatria não está só nas imagens. Criticamos muito as imagens de outras etnias, mas estamos adorando os mesmos deuses que eles adoram de forma diferente. Existem 3 formas, eu já falei uma vez sobre isso, de idolatria. Existe a idolatria como você adora diretamente a outros deuses, só que as pessoas se prendem somente a isso. Mas o conceito da idolatria é adorar tudo aquilo que foi criado, ou tudo aquilo que a criatura criou. É idolatria. Então tem pessoas que não têm uma imagem em casa, mas tem um carro, tem uma coisa dentro da sua casa que não pode tocar, que dá confusão, dá briga, dá até separação. É idolatria. Adorando coisas que a criatura criou. Tem outras pessoas que adoram a criatura. Vai adorar a ídolos, a cantores, vão em cultos cheios porque tem um cantor, tem um ídolo. Essa palavra ficou tão comum que é comum se falar de ídolos. Existe um programa chamado Ídolos, e aí senta um monte de crente para ir ver o Ídolos. Mas eu não idolatro. Mas eu sento e fico escolhendo quem sai e quem não sai. Assiste Big Brother, assiste A Fazenda, assiste um monte de porcaria e diz que não faz idolatria. Então nós continuamos, nós temos o 3º mandamento, o 4º mandamento, o 5º mandamento, o 6º mandamento, o 7º mandamento, o 8º mandamento, o 9º mandamento e o 10º mandamento. E Jesus ainda diz algo para aquele povo que diz assim, um novo mandamento te dou. Pronto, então agora eu tenho 11, pastor. Amai ao próximo como Cristo amou a igreja, dando a vida por ele. Não, então agora eu vou resumir tudo em um só vou amar ao próximo. Então eu esqueço Deus agora e só vou amar o próximo, idolatrar o próximo. Irmãos, é muito sério. Nós estamos em um tempo, o pastor já falou muito aqui, uma janela pequena de um final dos tempos, e nós estamos tão assimilados como aquele povo de Mardoqueu. Estamos comendo com os assírios, assistindo os assírios, vivendo com os assírios, aguardando o decreto do rei para aniquilar o povo de Israel. Esperando que alguém interceda como Esté intercedeu. Aí entram os intercessores, para honra e glória do Senhor que ainda existe, porque se não existisse, naquele tempo, até Mardoqueu tinha ficado pendurado a 20 metros de altura. Por causa de um povo que estava igual estamos hoje. Estamos na igreja nas quartas, nos domingos. Quando vai chegando o final do culto, 1h30 de pregação, de palavra, uma doutrina humana, e nós seguimos ela, porque tem horário. E as pessoas começam já a ficar inquietas, porque a memória muscular já criou em vocês um conceito de 2 horas de culto. Mas no Shabat verdadeiro que cumpria, era 24 horas, dentro de um templo orando. A gente faz umas vigílias, né, pastor? Quando dá 3 horas, o pessoal já está caindo pelas tabelas. Que fé é essa?
Quando veio o primeiro hino, e eu gostaria de pedir permissão para o pastor para que tocasse ele de novo, no término, a harpa, o hino da harpa, porque está falando exatamente sobre isso, sobre guardar esses mandamentos. Hoje nós estamos aqui, caros irmãos, para eu trazer para vocês o que está escrito. Não tem como eu chegar para um demônio imundo e como eu vou lidar com esse demônio imundo. É do meu jeito? Os pastores já sabem, já têm experiência. Mas e eu? E vocês? Quando o demônio imundo entra na casa de vocês, como vocês lidam com ele? Convida para sentar, deixa ele fazer parte, já deu uns exemplos aqui como é que ela faz. A autoridade. Mas e aí, nós temos a autoridade? Além da autoridade, nós estamos debaixo da mão de Deus, assim como Ezequiel estava? Vai, porque a minha mão está sobre você. Você não está sozinho, Ezequiel. Vai, porque a minha mão está sobre você. Então hoje nós temos uma igreja relapsa. Chega na quarta-feira, a gente vem. Chega no domingo, a gente vem. Na segunda é um dia comum. Na quinta é um dia comum. Na sexta é um dia comum. Vai chegando no dia do culto. Começamos a pensar em Deus. Quanto tempo nós temos dedicado a Deus? Em casa, com as nossas famílias, com os nossos filhos, com as nossas mães, com os nossos pais. Hoje, visitando minha mãe, abracei ela e a gente riu, né? E ela agradeceu pela visita. Eu falei, mãe, que dia foi que eu vi a senhora? Ela disse ontem. Eu falei, pois é, se a senhora tivesse morrido hoje, ia fazer 24 horas que a senhora não existia mais. A gente perde tempo adorando tantos e esquecemos de adorar aquilo que Deus deixou livre. Honrar o seu pai, honrar a sua mãe, honrar os seus filhos, honrar a sua esposa, honrar seu marido. Isso é honra. Como que eu posso cumprir os 5 últimos mandamentos, que é do homem para com o seu próximo, que Jesus vai dizer, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não ama o seu filho, não ama a sua esposa, não ama o seu marido. Não, mas eu amo, eu vivo com ele, eu vivo com ela. Misericórdia, ela é terrível. Já escutei muito isso. O marido, quando vem conversar comigo, e eu falo, opa, cabeça da casa é a mulher, mas o cabeça da mulher é o homem. Se a mulher está bagunçada em casa, o problema está vindo da cabeça, está vindo do marido. Não porque mulher, porque é o homem. Não, por que ninguém fala, não, o problema é eu. O problema da minha casa é eu. É eu que não estou dando ouvido a Deus quando Ele usa a minha mulher para falar. É eu que não estou dando ouvido a Deus quando Ele usa meu esposo para falar. É eu que não estou dando ouvido a Deus quando Ele usa minha mãe para falar. Porque eu sou arrogante demais e acho que eu estou acima de Deus. Eu acho que somente eu posso falar em nome dEle. E aí em casa a gente passa a não escutar. E às vezes a gente não está cumprindo o segundo mandamento que Jesus deixou. Amar ao próximo como a ti mesmo. Às vezes até em casa eu amo a minha esposa, amo meus filhos, minha casa está reinando uma paz. Shalom Bait. Paz no lar. Em compensação, quando eu saio de casa e olho para o meu vizinho, eu começo a esfriar meu coração. Não gosto do meu vizinho por isso, por aquilo. Aquela pessoa ali, aquele homem ali, aquele morador de rua ali, aquela pessoa está com roupa curta, aquela pessoa está com roupa longa. E aí nós começamos a observar o próximo. E aí nós temos uma palavra escrita, eu não lembro agora aonde está escrita, mas quem tiver experiência mais do que eu, pode colocar no telão, por gentileza. Que diz que sem saber, hospedamos a anjos nas nossas casas. Aí eu pergunto, quantos anjos já bateu na sua porta? Quantos anjos de Deus
já pediu para entrar na sua vida? Nós não sabemos. A Bíblia está dizendo que hospedamos sem saber. Ah, mas isso aí é a lei, isso aí é o Antigo Testamento, e começa. Por quê? Pessoas que começam a ser confrontadas pela lei, começam a tirar a lei da sua vida. Da mesma forma que Jesus confrontou cada um. Jesus confrontou aquele caso da adúltera que ia ser apedrejada e disse: cadê os que te acusam? Porque Jesus, obrigado. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Está escrito. Está escrito. Às vezes o anjo do Senhor chegou do seu lado para conversar e falou: ixi, mas o bafo desse cara. Você acha que quando Deus vai se apresentar para você, Ele mostra quem Ele é? Para que você o adore vendo? É assim o Deus que vocês almejam? Porque não é assim que ele está escrito. Esses dias perguntaram para mim por que Deus é tão cruel e deixa matar a criança. Eu falei, mas o Deus que eu sirvo, ele é cruel mesmo. Porque as crianças que ele matou, mexeu no povo dele, e 400 anos depois ele se lembrou. E falou, mata até os que estão mamando. Eles mataram aqueles que eram frutos da iniquidade de um povo pecador. Mas em Ezequiel, salvo engano, 18 ou 19, diz que o pecado do pai não é visitado no filho. Ah, então está contradizendo? Não. Em Êxodo capítulo 20 está falando de iniquidade, o pecado consumado. Você pecou, o pecado é seu, ele não será visitado, porque você ainda tem a chance de pedir perdão. Só que aí nós não pedimos perdão, mas como? Ah, quando você deixa o sol se pôr sobre sua ira. Ireis, mas não pequeis. Aí o povo está com raiva da mulher, vai dormir, bota o travesseiro na cabeça e vai dormir. Produziu iniquidade. A Bíblia diz que o pecado ele dará a luz. O pecado ele dá a luz. Há um tempo entre o erro e a iniquidade. E nós passamos direto. Às vezes nós sabemos que é pecado, mas o orgulho é tamanho que eu não quero pedir perdão. Mas foi ele que errou, assim está escrito. Se errou contra ti, vai tu pedir perdão. Porque é o que está escrito. E aí quando alguém chega e confronta algum de vocês, como vocês respondem? Pelo corpo ou pelo espírito? Porque eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Mas cada vez que eu aprendo, mais profundo eu estou. E descubro que é uma profundidade infinita, da qual eu preciso caminhar muito. O processo de santificação, eu até falei aqui, já vou cobrar de novo, viu, pastor Wesley? Traga de novo aquele estudo. Palavra de santificação. O que é a santificação? Pastor Wesley trouxe o significado da santificação. É um processo. E muitas das vezes nós não queremos permanecer no processo. Porque é difícil. E aí no dia seguinte a gente peca. Aí é difícil demais. É melhor eu ficar com o pecado de hoje para amanhã. Porque aí eu não preciso ver a cara daquele, daquela. E aí eu vou produzindo iniquidade, aí eu reclamo quando a minha iniquidade é visitada no meu neto. Aí eu vou botar a culpa em Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. Ele é um Deus de amor? É, porque o amor é a justiça aplicada. A justiça de Deus existe dois extremos. Existe o amor e existe o ódio. Porque Deus odeia algumas coisas. E ele deixa isso claro. Em algumas regras ele diz, não fazer isso é abominável aos meus olhos. Não fazer aquilo é abominável. Eu odeio isso. Deus está dizendo. Nesse caso, ele deixa claro o que vai acontecer com o que ele odeia. Aí a mão de Deus cai sobre mim
pela minha transgressão, pela minha iniquidade, aí agora eu vou buscar cobertura do pastor. Coitado, ele sabe, eu tenho certeza que em muitos lugares que o pastor vai e olha e fala assim, misericórdia, é Deus tratando. Ele até, para não deixar aquela família ser destruída tão rápido, ele fala assim, eu vou orar aqui. Mas quando ele sai, ele fala, misericórdia, Senhor. Esse processo vai durar muito tempo. Porque quando aquele povo saiu do Egito e adorou outro ídolo, fazendo aquele bezerro de ouro, Deus se irou com aquele povo, que ele disse, eu vou matar todo mundo. Moisés, não vai sobrar ninguém. Moisés, Senhor, mas nós tiramos esse povo de lá, todo mundo vai falar agora que o Senhor tirou para matar no deserto. Tá bom, Moisés. Você intercedeu por eles. Mas diga que ninguém entrará. E só entrará a geração de 20 anos para baixo depois que os ossos desses que eu odeio estiverem secos no deserto. Ele só não matou na hora, mas essas pessoas sofreram 40 anos e morreram no deserto. Ai, mas coitado do povo. Não, o povo estava lá, Moisés tinha subido, tinham passado 40 dias. Ele chega para Arão e fala, Arão, cadê Moisés? Ele subiu e sumiu. Às vezes o pastor some da casa do irmão, o pastor não está dando mais ouvido. Tem uma semana que o pastor não me liga. O povo esperou 40 dias e era Moisés. O povo estava diante de Deus. A nuvem de dia dando sombra, de noite dando calor. E aí, só bastou um homem sair de perto. Por 40 dias. E o povo se rebelou. Por quê? O povo estava seguindo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Ou estava seguindo o que Moisés falava? Quando o pastor fala que vocês estão seguindo o que o pastor Sérgio fala, ou o que o Espírito Santo fala através dele? Quando cada pessoa sobe aqui e fala o que vocês estão seguindo, o que eles falam e analisa e fala assim, aquilo lá é humano, tem pecado, quem é ele para falar? Pode um adúltero pregar? Pode. Aonde está dizendo que não pode? Mas em Mateus diz o seguinte, que quando chegar aquele dia, o adúltero que pregou chegará diante do Senhor e falar, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu evangelizei. E o Senhor olhará para o adúltero e dirá, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Pode pregar, pode levar o evangelho, mas a alma dele é outra conversa. Nós não estamos aqui para julgar o irmão, para julgar quem prega, para julgar quem está lá fora. A pergunta que eu quero deixar com os irmãos hoje, nós estamos cumprindo os mandamentos? Se formos confrontados hoje por um espírito mudo, como é que nós vamos tratar com ele? Como nós vamos identificar qual espírito é? Se saímos daqui, já começamos a me preocupar com a chuva, com o dia de amanhã, com o trabalho, com o emprego, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com o telefone. Saímos daqui e já desligamos ali na porta. O louvor sobe aqui, abre a conexão com o céu, porque é responsabilidade do louvor. Nós paramos aqui, louvamos junto com eles. Eu não sei se os irmãos percebem em que momento dos 3 louvores a porta do céu se abre. Existe um momento que é no primeiro. Eu não sei se já perceberam. E não é grito e não é euforia somente não. Se percebe o meio espiritual. Às vezes é no primeiro, às vezes é no segundo, às vezes é no terceiro, às vezes é na oferta.
Mas é necessário que o céu se abra. E onde é que está isso na Bíblia? Quando o povo saiu do deserto, quem ia na frente louvando? Alguém sabe? Miriam. Ela ia louvando o tempo todo. E o povo a acompanhava. E a nuvem ia com eles. A mão de Deus estava de dia e estava de noite. Por quê? Era um povo que estava intercedendo. Se Moisés não tivesse intercedido pelo povo, o que tinha acontecido naquele 40º dia? Deus tinha matado todo mundo. Moisés tinha voltado para a terra dele. Mas a intercessão de Moisés trouxe o peso daquele povo nas suas costas. Às vezes o pastor chega aqui e intercede por toda a igreja. Às vezes vai 2, 3 morrer amanhã. Aí o pastor intercede. E funciona, está escrito. Moisés intercedeu pelo povo. Nós temos vários relatos de intercessão. A Bíblia deixa claro que a intercessão ela vai curar e até perdoar pecados. Está escrito. E aí tem 2, 3 na fila da morte para amanhã, o pastor Sérgio vem aqui, intercede. Aí não morre. E a pessoa nem percebe. Aquele povo que estava lá, não percebeu que Deus ia matar eles. E Moisés nem falou. Chegou lá naqueles primeiros 3.000, se eu não me engano, né? Mandou matar todo mundo. Que realmente eram os que causavam muito problema. Então, meus irmãos, eu não sei qual Bíblia ou qual evangelho que vocês estão seguindo. Eu espero que seja o mesmo que eu estou vendo. Que é um Deus de poder. É um Deus de ontem, de hoje e de sempre. É um Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas é um Deus que também é infinitamente misericordioso naquele que o busca. Naqueles que seguem os seus mandamentos. Que Deus é o Deus que vocês estão seguindo. É o Jesus. Mas o Jesus é misericordioso, sim. Mas ele está onde? Ele está no trono ou ele está à direita do Pai? Jesus é o juiz, mas ele é o intercessor entre Deus e os homens. Jesus intercede porque ele nos conhece. Por Deus ele já tinha matado todo mundo. O Pai olha para nós e fala, não dá não. O povo difícil. Aí Jesus, misericórdia. Pai, você não tem noção. Aquele povo é assim. Mas tem uns que tem um coração bom. Tem uns que ajudam. Tem uns que ajudam e nem conhecem a lei. Por quê? Está escrito. E diz que aqueles sem conhecer a lei a fazem. Porque está no coração. Por que nós estamos trazendo esse contexto da lei? Porque não é preciso recitar, é preciso ter ela no coração. Então, como que eu consigo ter o mandamento de não adulterar se eu não colocar ele no coração? Eu vou precisar olhar para isso aqui todo dia. Ou eu preciso olhar para minha esposa e entender que eu preciso servir ela para o resto da vida. E qualquer coisa que eu faça fora desta meta, eu vou trazer sofrimento para ela. Logo, eu não posso cobiçar mulher do próximo. Logo, eu não posso olhar pornografia. É o mesmo pecado. Aí tem pessoas que, não, eu não traio minha mulher não, mas o telefone está cheio de porcaria. Não, eu honro minha mulher, mas o telefone está com senha. Não pode ver porque o seu telefone é seu e o meu é meu. Há muitos anos, eu ainda no tempo de ateu, meu telefone não tinha senha. Minha esposa sempre teve acesso. Veio ter senha quando os bancos exigiram que tivesse senha de segurança. E ainda assim ela sabe. E tem hora que dá discussão, porque ela tenta acessar. Eu falei... E ela desbloqueia para mim. Às vezes a digital não funciona. E aí eu falo, é um G, tá aí. E ela vai lá colocar. A senha da minha mãe é a mesma.
A senha do Dinei é a mesma minha, nós somos amigos há mais de 17 anos. Acho que mais, né, nego? A senha do Dinei é a mesma minha. A senha do banco dele é a mesma minha. Tamanha é a confiança. Quanto você confia na sua esposa e no seu esposo? Quanto? E aí nós podemos dizer que nós amamos o próximo? Se não honramos nem os de casa? E agora eu estou falando de honra mesmo. Tem pessoas que vai visitar alguém e falam, não, eu vou honrar com a visita. E não leva nada. Às vezes a pessoa está lá num sofrimento, na casa suja, bagunçada. E a gente dá uma luta e a gente faz por prazer de fazer. Mas é assim. Nós criamos um conceito relativo do que é a palavra de Deus. E estamos vivendo nela. Nesse conceito relativo. Então, o que é bom para mim e para minha família, eu coloco em primeiro lugar. Mas eu quero desafiar qualquer um que dentro da palavra me ache aquele que quando Deus chamou, teve vida fácil. Eu quero que me ache um profeta, um discípulo, um apóstolo, que depois que aceitou, até brinco que fala assim, as pessoas perguntam, porque muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Deixa eu olhar as horas aqui que eu estou meio perdido, irmãos. Perdoe. Está na hora ainda. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. É interessante que existe uma chamada, para que os irmãos entendam, para um vestibular. Quem aqui já passou por vestibular ou algum concurso, entende como é que funciona. Existe um chamado. Todos podem participar? Pode. Todos. Qualquer um de vocês aqui, para entrar num vestibular de medicina, vocês podem participar. Vocês têm capacidade, é outra coisa. Vocês estão preparados para participar do vestibular, é outra coisa. Muitos são chamados, mas quando a pessoa olha o que necessita para avançar na obra, fala, é melhor não. É melhor eu trazer a Bíblia que eu conheço, que Deus é amor, que não precisa de igreja porque o templo somos nós. Deus habita em nós. Qual Deus? Eu até pergunto, qual? Qual Deus está habitando em você? Baal? Astarte, Astarote? Poste-ídolo? Qual está habitando? Não vou fazer isso, não vou dar dízimo porque eu compro cesta básica e dou o que é melhor. Já ouvi isso, irmãos. Não vou ajudar a igreja porque é isso, não vou fazer oferta, não vou fazer. As pessoas estão criando uma Bíblia particular. Falaram-se tanto de não criar um novo evangelho porque seria maldito, e tem várias pessoas com um maldito evangelho dentro de si. Um evangelho que só ele entende. E eu queria perguntar para os irmãos, se hoje vocês fossem confrontados por um demônio imundo, estariam prontos? Estariam prontos para enfrentar? Não, mas eu conheço a palavra, eu já li 375 vezes a Bíblia de todo. Mas a mão de Deus está sobre você? Você está cumprindo os mandamentos que faz com que a mão de Deus permaneça sobre você? Nós temos um caso na Bíblia que alguém caiu e só tocou nos ossos, de um profeta. Jogaram um morto e esse morto tocou nos ossos do profeta, não foi isso, pastor? E essa pessoa que estava morta, Eliseu, ressuscitou. Deitou na cova que tinha os ossos de um profeta. E esta pessoa ressuscitou. Não teve palavra, levanta-te, não. O Deus que eu conheço é um Deus que ele deixou o poder em nós. Mas onde está escrito? Jesus falou, se pedir do seu coração, crer e não duvidar, fará coisas ainda maiores do que eu fiz. Faremos coisas ainda maiores.
É Jesus que está falando, vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Aí a gente volta no texto e vê um monte de coisa legal que Jesus fez. Atravessou parede, andou sobre as águas, curou morto, ressuscitou morto, curou cego, fez mão nascer. Esse é o Deus. Se nós não acreditarmos que esse poder é real, como é que vamos exercer? Jesus estava lá. A Bíblia não relata se quem caiu sabia que a cova era do profeta. Sabia, pastor? A Bíblia deixa relatado? Ela ressuscitou. Então a pessoa estava morta. Não sabia. Não tinha poder nenhum de fala. Vocês têm noção o que é um poder quando Deus coloca em vocês? Um dom de intercessão. Deus derrama sobre vocês o dom de intercessão. Tem intercedido? Deus derrama sobre vocês o dom da caridade. Tem feito a caridade? Deus derrama sobre vocês o dom da misericórdia. Tem sido misericordioso? É dom. É dom. Quantos dons existem na Bíblia? Alguém sabe? São 35 dons que está relatado na Bíblia. 35 dons. Se colocarmos um dom diferente para cada um que aqui está, dá praticamente isso. E isso completaria o corpo de Cristo. Por isso que ele diz que a igreja de Cristo é como um corpo que tem vários membros e nem todo membro tem a mesma função. Quem tem dom de cura não vai ter dom de intercessão. Às vezes Deus vai colocar outros dons em cima dos dons original para você trabalhar. Ele sabe que você tem o dom de cura, então ele vai aproveitar e falar, vou dar agora o dom de intercessão. Trabalhou com o dom de intercessão, agora eu já vou dar o dom de misericórdia. E a pessoa vai tendo 2, vai tendo 3, vai tendo 4. Porque a parábola está falando de dons. E aí nós entendemos por que que ele vai tirar até aquilo que você tem, que é o dom primordial que você já tem. Nós já nascemos com um dom primordial que Deus depositou em cada um de nós. Mas às vezes nós ficamos tão preocupados com o tempo e com o mundo que nós nem percebemos que dom nós temos. Às vezes nós temos o dom de misericórdia, e em vez de ter misericórdia do irmão, a gente está xingando o irmão. Às vezes a gente tem o dom de cura, o irmão chega doente do lado e fala, está merecendo. Isso. Obrigado. Segundo, coloca para nós aí, Raquel, por gentileza. Obrigado, pastor. Segundo Reis 13, versículo 21. E sucedeu que, enterrando eles um homem, e eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, o profeta. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Vocês têm noção que maravilha que é isso? Quem não lê esta palavra e não consegue ver essa maravilha, eu não sei que Bíblia vocês estão lendo. Porque quando eu leio, eu fico viajando. Até brinco com o pastor, eu falei, pastor, não sei porque que tem pessoas que ainda usam entorpecente. Que se você ler a Bíblia de uma forma realmente fiel, você vai ficar extasiado. É um livro que tem comédia, que tem drama. Tem comédia. Tem drama, tem tudo aqui. Tem tudo. Que uma série da Netflix tem, aqui tem também. Melhor. Inclusive, muitas das séries são textos tirados daqui. Porque é um livro tão fiel ao que está escrito, que é base de tantas filosofias e textos. Esse dia, conversando em um grupo de filósofos, falei assim, eu quero que você me comprove um filósofo que a filosofia dele eu não consiga localizar na palavra. Não tem. Até hoje não apareceu ninguém, está desafiado.
A ciência, ela parte da palavra. Quando o rio, os 4 braços do rio saem do Éden, o primeiro braço, salvo engano, o Pison, vai dizer que ele vai regar toda a terra que tem ouro. Um ouro puro. Aí eu pergunto, quantos anos isso aconteceu? E como é que esse ouro era refinado? Aí nós vamos ter o refino do ouro recentemente, na história. Tudo que nós temos hoje, que vivemos hoje, é uma fagulha do passado que se tornaram um futuro para muitos. As pessoas estão vivendo naquilo que o homem tirou daqui, mudou ao seu prazer e estamos seguindo eles. Por que não estamos voltando aqui? Então, quando trouxe o primeiro hino, e eu gostaria de, quando encerrar, pedir para que o grupo de louvor tocasse ele de novo. Porque ele traz exatamente essa fidelidade. E quando a Maristela trouxe aqui Deuteronômio, que eu olhei e falei, Senhor, repetição da lei. Eu tinha separado Josué, que foi exatamente aonde ela pregou. Esse é o Deus que eu sirvo. Pastor Sérgio perguntou, falou, pastor, a palavra está lá, não sei qual é não, mas está lá. Então a pergunta fica para os irmãos. Se perguntassem hoje para vocês aonde está citado os 10 mandamentos, quantos aqui se lembra? Êxodo 20. Ele é citado também em outro livro, não sei se é em Levíticos 18 ou 19, eu sempre confundo. Quantos são os mandamentos? É 10 que todo mundo sabe. Mas quais são eles? Quais? Então eu queria trazer aos irmãos a ciência desta palavra. E agora, como diz Paulo, agora digo eu, não o Senhor. Eu gostaria que os irmãos realmente olhassem para a igreja de uma forma diferente. De uma forma diferente. Eu sempre brinquei, às vezes eu chego em alguns lugares, as pessoas conversam comigo, eu não tenho vergonha de dizer qual igreja que eu sou, falar, dá declive. E sempre que alguém pergunta, eu faço questão de falar e contar os testemunhos de como eu vim parar aqui. Como foi que eu vim parar aqui? E as outras igrejas é certa? Eu não sei. A Bíblia diz para eu julgar os daqui. E quem que eu posso julgar? Os mais baixos? Não. Dentro da segundo a palavra, aí eu vou julgar os que estão em cima. E como é que eu julgo? Se eu souber a palavra. Como é que eu vou saber se o pastor falou o que está escrito ou não? Se eu não li. Aí é fácil eu dizer, não, está falando heresia lá em cima. Mas tá, qual heresia? De que ele está falando? Você já leu? O que ele está falando está escrito? Mas é muito fácil eu julgar quem sobe aqui. Então gostaria de pedir aos irmãos que olhasse, repetindo, agora digo eu, não o Senhor, a mensagem já está entregue, que nós olhássemos para a igreja de uma forma diferente. E o que é a igreja? É a parede? É o piso? Não. São os membros que aqui estão. É olhar um para os outros. Saber o que são essas coisas. Antes de nós abrirmos a boca para falar algo, nós temos que pensar, porque a Bíblia diz que cada palavra teremos que prestar contas. A Bíblia diz que cada lágrima está colhida em um odre e está anotada em um livro. Está fazendo sua mulher chorar? Eita glória. Tem hora que eu olho para a Silvana, que faz Silvana, eu já fiz muito minha mulher chorar. E hoje eu tenho que fazer ela chorar de alegria para compensar essas lágrimas. Se nós não entendermos que somos homens falhos, nós nos colocamos no mesmo patamar de Deus. E aí eu vou dizer que é só minha mulher que é culpada. Eu não. Graças a Deus hoje, eu sei que o cabeça da esposa sou eu.
E se ela tiver virada no girar, eu sei que a culpa foi minha. Aí quando ela fica assim virada no girar, eu falo, nega, o que está acontecendo? Eu já quero achar onde é que está meu erro, porque eu sei que foi eu que errei. A Bíblia diz que elas têm a sabedoria. Salomão pediu sabedoria, arrumou 1000 mulheres. Vocês têm noção? Então nós temos que olhar, irmãos, para a igreja de uma forma diferente. Nós temos que olhar para as nossas famílias. É difícil, não é fácil não. E aqui está falando uma pessoa, continuo dizendo, está falando eu não o Senhor, tá, irmãos? Lembrando que Paulo diz. Está falando de uma pessoa que peca também, que erra em casa, erra com os filhos. Mas tão somente erramos, temos que pedir, antes do sol se pôr, antes de se deitar, peça perdão. Peça perdão ao seu esposo, à sua esposa. Às vezes nós falamos coisas no início do dia e até esquecemos que falamos. Só que a outra pessoa às vezes não esquece. E é o que Deus colocou no meu coração hoje. Então essa mensagem eu queria trazer e encerrar de uma forma. E agora eu quero pedir a todos que nesse momento vocês se coloquem de pé. Chamar o grupo de louvor aqui, o pastor, que eu vou descer para que ele ore também, agora é a parte dele. Mas, que todos agora façam uma reflexão e orem, mas orem com vontade, porque o céu vai abrir novamente aqui. E vocês precisam sentir esse céu aberto. É sentir mesmo, sentir a presença do Espírito Santo. E não é emoção, não. Se for emoção, nem faça. Se for emoção, nem faça. Guarde para você. Mas se você sentir mesmo a presença do Espírito Santo, que será manifesto em cada um de nós. Ele já está em cada um de nós. Porque foi dito. É necessário que eu vá para que o Espírito do Pai, que é o Espírito Consolador, desça. E ele vos convencerá do pecado e vos ensinará. Assim está escrito. Que nessa noite venhamos a usar esta palavra da forma que ela é. Assim está escrito. Mas o que você acha? Pouco importa o que eu acho. Assim está escrito. E se não tiver escrito, não fale. Não fale, para que o inimigo não use você para trazer feridas para dentro do seu lar, para dentro da sua igreja, para dentro da sua vizinhança. Se tiver escrito, fale, e só fale o que Deus permitir. Mas Deus não falou nada, fique calado. Ou quando falar, falou até aqui, Deus falou, daqui para frente é eu. Paulo fez isso muitas vezes. Paulo dava conselhos para as pessoas e dizia, agora digo eu, não o Senhor. Mas os conselhos de Paulo eram conselhos tão alinhados com a palavra que eu tenho a convicção em dizer que pode se pegar como mandamento. De tão perfeito que eram os conselhos. Para os casais, Paulo escreveu Romanos capítulo 7, para as famílias em geral. A sabedoria daquele homem naquele texto é notória, porque em momentos está falando o Senhor, e ele fala, mas quando ele vai aconselhar, ele para e diz, agora digo eu, não o Senhor. Agora nós sabemos que é Paulo que está falando, e quando a gente escuta o conselho de Paulo, nós percebemos que Paulo estava falando com o poder de Deus. Mas Paulo era tão humilde que ele dizia, agora está falando eu, e não o Senhor. Então que nós venhamos ser imitadores de Paulo como ele era de Cristo, porque assim está escrito, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos orar, irmãos? Pai amado, Pai querido, neste momento, Pai, venho te agradecer pela oportunidade e pelas bênçãos que depositou em mim neste dia. Pois nesta manhã, Pai, Tu permitiu que o meu espírito voltasse
E assim como aquele morto tocou nos ossos de Eliseu e reviveu, assim também foi eu hoje de manhã, tocando, Pai, no teu espírito e tendo a oportunidade de mais um dia estar aqui. Obrigado pela oportunidade de ter visto a minha mãe mais uma vez. Não sei quando será o dia do recolhimento, mas te agradeço por cada minuto. Obrigado pela minha esposa, que há 28 anos, Pai amado, está comigo. Venho te pedir perdão, Pai, por tudo que fiz contra ela, Pai amado, e todas essas lágrimas, Pai, que estão colhidas e anotadas. Peço, Pai, tenha misericórdia de mim. Me ajude, Pai, nessa caminhada. Sei que não é fácil, assim como o Senhor também sabe, pois o teu filho andou naquele Getsemane, Pai, transpirando sangue, sabendo o que iria se acontecer nas próximas horas. Sabemos, Pai, que não conseguimos suportar talvez 1/10 do que o Senhor Jesus suportou. Somos falhos e pecadores e pedimos, Pai, que nesta noite o Senhor venha a abençoar, assim como a Maristela falou aqui, a nossa querida irmã em Cristo Jesus profetizou, que venhamos ter, Pai, esta força e esta vontade, Pai, de servir a este Deus, profetizando sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, sobre os nossos irmãos que aqui está. Pai amado, coloque em nós um coração mais amável, um coração mais misericordioso, que venhamos, Pai, quando orarmos a Ti, tenhamos a consciência de primeiro pedir perdão, e segundo, Pai, que o Senhor traga a misericórdia de olharmos primeiro para o nosso irmão. Nos ensine, Pai, a andar nos seus caminhos da Tua Palavra, nos dê discernimento da Tua Palavra, e que nos nossos corações, Pai, absorva cada palavra, porque assim como está escrito na Tua Palavra, que esta palavra entre, Pai, nas nossas entranhas neste momento, seja absorvida, Pai, e fixada na tábua do nosso coração. Que esses mandamentos, Pai, que está citado neste livro, que está citado assim como o Teu Filho se fez carne e veio no meio de nós e recitou cada mandamento, que neste momento os nossos corações absorvam, Pai, estes mandamentos. Que venhamos, Pai, nesta noite começar a seguir, Pai, cada mandamento, para que no final dos dias, Pai, quando o Senhor vier nos recolher, que nós olhamos para Ti e sabemos, Pai, que por mais que erramos, ainda temos a condição de entrar no Teu reino, e que chegamos naquele dia e que o Senhor diga: vinde benditos do meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive frio e me destes de vestir, tive preso e doente e foste me visitar. E aí diremos a Ele: mas Senhor, quando foi que eu fiz isso? E Ele dirá: quando fizeste a um desses pequeninos, fizestes a mim. Porque às vezes nós somos pecadores, Pai, mas nós sabemos que a Tua misericórdia dura para sempre, e que nessa noite eu venho Te agradecer, Pai, por cada alma que aqui está, aqueles que não puderam, Pai, chegar neste dia, que o Senhor venha, Pai, colocar através do Teu Espírito Santo o convencimento da Tua Palavra, que venha direcionar, Pai, nas veredas da Tua justiça, que este livro, Pai, venha fazer parte das nossas vidas, e que chegue a um momento que nós não precisamos mais abri-lo para ler, porque ele estará escrito todo em nossos corações. Será o momento em que abrimos a nossa boca e o Senhor falará por nós. Venho Te pedir também nesta noite, para que quando falarmos de nós, que assim como fez com Ezequiel, que o Senhor cole, Pai, a nossa língua no nosso paladar, para que não venhamos falar a não ser com a Sua permissão. Nos dê condições de andar nesse mundo, Pai. Tome os nossos governantes, Senhor amado, nas Tuas mãos. Tome todos que aqui estão, Pai, aqueles que não puderam vir, aqueles que não conseguiram por algum motivo, Pai, estar em casa, aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. Que neste momento o Senhor alcance, Pai, com Teu Espírito e faça, Pai, dentro deles sentir a presença do Teu poder. Que venha sentir, Pai, neste momento o fogo do Teu Espírito Santo, Pai,
assim como ele desceu em Atos 2, Pai, que todos se converteram e sentiram, Pai, a presença do Teu Espírito como língua de fogo, Senhor. Que venhamos sentir, Pai, não só hoje, mas todos os dias, Pai, das nossas vidas. Traga, Pai, aos nossos corações, Pai, a Tua lei. Nos coloque, Pai, diante da Tua lei. Nos ensine, Senhor, a viver na Tua lei. Nos ensine, Senhor, a interpretar a Tua lei segundo a Tua palavra. E que todas as vezes que tentemos, Pai, distorcer esta palavra, que o Teu Espírito venha, Pai, com correção. É assim que te pedimos nessa noite. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor amado. Perdoe as nossas transgressões, Pai, as nossas iniquidades. Tenha misericórdia de nós. E faça, Senhor amado, conforme o Teu querer e a Tua vontade. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém.